sexta-feira pede um look. Nossa E senhora, ela hein? serviu o look, Sexta-feira viu? vamos de look de sexta. Nossa, boa tarde, gente. Boa tarde. Sextou, hein, amiga? Tudo bem? Eu não esperava que o vestido fosse ficar tão bonito, confesso. Hoje o baile vai ser animado. Tá um espetáculo. Baile com Elton John. É, pois é. E o Muito baile da obrigada. fofoca também tá bom. Ah, daqui a pouco nós vamos falar, porque tem um cantor sertanejo que foi alvo de uma nota cifrada de um jornalista. Para quem não sabe o que é nota cifrada, é quando você conta a notícia, dá uma pista ou outra de quem é, mas não revela o nome. Só que já tem gente indo na delegacia de polícia fazer boletim de ocorrência falando, ó... Meu Deus. Cantor sertanejo, daqui a pouco a chaleira pita. Eita! Tá animado? Pois é. Você sabe que a chaleira apitou também? Pra onde? Pro Pedro Scooby, né, menino? Depois daquele fuá todo da notícia, que não era notícia. Mentirosa, é. Parece que tem notícia no meio dessa história sim. Porque Cynthia Dicker, esposa de Pedro Scooby, andou curtindo alguns recadinhos por aí. Ah. E a irmã de Cynthia Dicker também decidiu mandar um recado direto para Pedro Scooby. Igual a irmã da Bruna. Exato! A família sempre ali, unida, né? Firme e forte. Então vamos também nos aventurar por essa história. Eu já convidei vocês viram, pra conversar comigo e com o Pedro Claro. sobre o espetáculo, mas vai ser mais tarde. Mas vocês topam? Claro. Sim, Convidei pode deixar, sem é. consultá-lo. Pique, porque o fuá começa com o Thiago. Regina Bomba, Ai, meu Deus. imagine só o jornalista colocar lá na coluna dele, olha, tem um cantor sertanejo que anda aprontando por aí, que deve ser pai, é casado e a mãe não tá sabendo de nada, a mãe dos filhos, e tá jogando uma nota para que ninguém saiba dessa história. Foi isso que aconteceu com o jornalista Thiago Sodré, ele é colunista, e ele publicou lá na coluna dele sobre essa história. Então era um cantor sertanejo que teria um filho fora do casamento e que a atual esposa não está sabendo de nada. Eita! E para isso, a possível mãe do filho dele estaria ganhando uma grana para ficar de boca calada. Essa foi a nota cifrada. Nossa, fofoca pra valer. Fofocona daquelas É. raiz. Não tem nome, não tem sobrenome e só diz que é um cantor sertanejo. Casado. Sacanagem, né? Quem é o cantor? Que já tem filho Não, com essa... filho. É, já tem filho. com essa Casado com esposa. filhos, Com filho. família, constituída, tudo bonitinho. Que a família tá tudo E um certo. por Que fora. sacanagem, não. Aí, o que acontece? Todos Não, são suspeitos. exatamente. Aí começa o povo saracotear, né? É. Um sertanejo, pô, você viu? É. Aquele lá pulou. Os detetives virtuais. Será que tem? Será que não tem? E essa notícia foi parar no colo de quem? Da polícia. Ah, polícia. Quem é o embaixador? Estão achando que é o Gustavo Lima? É, foi parar no colo do Gustavo Lima. Por que foi parar no colo do Gustavo Lima? Tá. Porque o pessoal foi fazer uma... A Andressa Suíta, ela colocou um post lá na rede social dela. Ah. E aí o povo, o que vai? O povo vai lá e fala assim, outro filho é seu marido? O povo vai cavucar, porque Gente. ele lê num Vai canto perturbar. e se joga no outro. Já foi Gente, perturbar. as pessoas são muito cara de pau hoje em dia. Vi uma nota falando que um sertanejo... É o seu marido? Por acaso é o seu marido? Fica esperta, hein? Olha. E é desse jeito. A segunda entrou lá, sinto muito você ter que passar por essa dor. Meu Deus. O povo vai comentando, porque eles vão entrando, entendeu? E o jornalista não falou nada, ele só deu a nota cifrada. Não falou que é Gustavo Lima, não. Ele não colocou nem a letra, Não, assim. Não deu uma pistinha, Não né? deu Porque às vezes dá uma pista pista. nesse sentido. É. Porque ele podia ter falado, ele é conhecido como embaixador. Aí todo mundo, Isso. né? Mas ele não falou nada. Ou então ele é campeão de vendas, ou ele é campeão de shows, ou o show mais caro do Brasil. Ou o nome verdadeiro dele é... Adora coluna. Entendeu? Adora colunas. Isso. Já ia lembrar da casa. Aí a outra pessoa, porque eu amo os internautas, porque eles vão lá. Isso que eu tô falando é que o povo foi cavucar na rede social da Andressa Duplo Suíta. casal. Outro filho é seu marido? Essa foi a primeira. Sinto muito por ter que passar essa dor. A segunda. A terceira falou assim,
E como é que tá seu coraçãozinho, sabendo que o maridão, presente de Deus, vai te dar um enteado de presente? Olha o povo! Essa foi maldosa. Ai, eu amei. Pois Deus, pois até Deus. Ai, Olha Arthur. o povo! Esse povo tinha que tudo trabalhar em redação de jornal. Olha, Aí, pra piorar a situação... fazer legenda, né? Olha, essa tá ótima. Exato. Pra piorar a situação, vocês estão achando que parou por aí? Gustavo Lima Não gostou. não gostou. Gente, mas claro. E foi fazer um boletim de ocorrência. Falei que tinha polícia. Ei, Porque o que acontece? Essa nota saiu no jornal O Dia, como eu falei pra vocês, é do colunista Thiago Sodré. Ele deu essa nota cifrada aí. Aí o que aconteceu? O escritório do Gustavo Lima divulgou um comunicado sobre o caso, alegando que criminosos estão tentando manchar a reputação do embaixador Gustavo Lima ao envolvê-lo em notícias falsas. Ixi, mas aí não deu nome. A equipe jurídica do Gustavo Lima fez um boletim de ocorrência e falou que todo mundo que tá no meio desses iriguidum, telecotec e balacobaco serão responsabilizados criminalmente. Mas o tio não deu nome. Aí é que eu vou falar para a Como equipe é que do você vai Gustavo frear a Lima. imaginação do povo? Acabou. Porque num artista sertanejo tem tantos, entendeu? Não dá pra você pegar aquela bucha e falar, sou eu. Entendeu? O Gustavo, do mesmo jeito que tem o Gustavo Lima, cantor sertanejo, Nossa. tem N cantores, porque eu não vou colocar eles nesse Isso que eu ia balacobaco. falar, não dá nem pra gente citar, senão a gente vai estar endossando, É. né? eu Mas tô em assim, silêncio. mas riu bastante, que eu vi. Ô, Regina, Riu gostoso. Entendeu? Então, assim, eu não achei prudente o Gustavo Lima chegar. Como é que você vai. Vai lá, olha, tem uma coluna que tá falando que não disse o nome. É, não deu nenhum... Sim, eu não vou falar não fala que mesmo, dessa mas... forma dá a entender alguma coisa, mas Ah. dessa forma dá a entender alguma coisa. Entendeu? Não. Não. Eu sou não vou capaz. falar, porque assim, eu não vou falar. Eu Não não vou fala. falar que quando você acaba, né, de uma forma se antecipando e fazendo algo que não tem o seu nome, A carapuça serviu. parece que tem alguma coisa a ver com o seu nome. Eu não vou falar. Não fala Não mesmo, vou melhor falar. não falar. Eu Melhor prefiro não não falar. falar. É melhor não, não não ter. fala não. É. Eu vou ler a nota pra vocês. Deixa. Boa. A nota completa que saiu lá no jornal O Dia, exclusivo. Maior ídolo sertanejo poderá ser pai de... Maior... Ah, essa parte você não tinha falado. Essa é a manchete, tá aqui, ó. Mas existem. Maior, tá aqui. Mas aí você já é um grupo mais seleto, amigo, do que Maior cantor ídolo sertanejo. Maior Tá. ídolo sertanejo. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu chego nessa aqui, ó. Ó, só pra vocês chega. sentir, Até eu enxerguei. sentir a manchete aqui, ó. Vai ter um Aqui, reflexo, ó, Tio. boa. Foi, Ti. Maior ídolo sertanejo, tá aí. Essa é a manchete que eu vou ler pra vocês de toda essa história. Chega pra cá. Poderá ser pai. O cantor, Maldade. que já é pai de 2 crianças, Ah, vai dando pistas. poderá ser pai pela 3ª vez, só que dessa vez a mamãe não seria a própria esposa. E aí vem a matéria. Queridos leitores, prestem atenção direitinho nessa história que bateu na mesa deste colunista que adora contar tudinho sobre a vida alheia para vocês. Por enquanto, vamos manter esse caso como privado. Mas aqueles leitores que são atentos à vida das celebridades vão saber direitinho de quem estamos falando. Ah, e nada de ficar tentando adivinhar nos comentários. Vocês sabem que a coluna não é muito de dar notas cifradas por aqui. A gente gosta de ver o circo pegar fogo. Ele lá. Mas essa história já está deixando a orelha da gente em pé. Pode acabar destruindo um conto de fadas. Sabe aquelas famílias de comercial de margarina? Pois é, pode até chegar ao fim mais uma vez quando tudo vier à tona. E como a gente preza pelo bem-estar, não vamos jogar mais lenha nessa fogueira por enquanto. Vamos lá. Agora que vocês já começaram a entender tudo e estão aí queimando a mufa para saber de quem estamos falando, o bonitão parece que acordou durante uma madrugada com o humor virado para não fazer a mesma burrada que fez de outra vez. Passou uns dias fora da casa depois de ter saído para turnê, com a desculpa de que precisava de um tempo sozinho para compor novas canções para a gravação de um DVD, que por sinal ocorreu recentemente. Acontece que, em meio a essas composições solitárias, o famoso teria se sentido sozinho demais durante uma viagem e acabou se empolgando na hora de chamar uma companhia. Até aí tudo bem, né? Só que o moço não contava é que essa noite poderia custar caro demais.
e ter que vir a desembolsar parte de seu altíssimo cachê de shows para manter essa história em segredo e não deixar que o novo herdeiro venha para desmoronar o seu casamento, já que é fruto de uma reconciliação. A moça que estaria grávida de um suposto filho do sertanejo é uma influenciadora de 22 anos e que se aproximou do astro durante uma roda de amigos que aconteceu na casa de outro cantor depois de uma famosa pescaria. Eita. A história já começou a vazar porque antes dela avisar ao futuro suposto papai, ela confidenciou algumas amigas que querem ver o circo pegar fogo. Então, gente, olha, voltando pra cá, embora a gente esteja ilustrando aqui com essa história do Gustavo Lima, esclarece, Tia. não tem nada a ver com a história do Gustavo Lima da nossa nada a boca. Entendeu? Porque o que nós estamos falando? Nós estamos falando do Thiago Sodré, jornalista e colunista do jornal O Dia, que colocou essa notícia cifrada que nós colocamos aqui e lemos na íntegra. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Luiz Bate, que não é fofoqueiro, mas é fofoqueiro também, que é apresentador do Cidade Alerta, obteve com exclusividade que o Gustavo Lima e a sua assessoria jurídica vão atrás dessa história e que vai processar todo mundo. O que nós aqui estamos fazendo? Levantamos Lé com Cré por quê? Porque o colunista Thiago Sodré não disse em hipótese alguma que este é o Gustavo Lima. Então é muito complicado você processar o colunista, porque lá não tem o nome do Gustavo Lima. Ele não disse. E essa é uma história que vai rodar na justiça, porque o Gustavo Lima prometeu que vai processar todo mundo que estiver falando essa história. Então, a chaleira é forte, o negócio vai dar polêmica e a gente vai acompanhar todos os capítulos dessa história que promete ser polêmica. Mas que fuá, hein? Não é o fuá? Nossa. Que fuá, gente. Porque, de fato, o nome dele não está Não ali. aparece. O público, Nem o de uma dela. forma... Nem o dela. De ninguém, né? O público, de uma forma geral, foi ali, como a gente comentou, nas redes sociais da esposa do Gustavo Lima. E tá também perturbando a paz da moça ali. Falando, ah, nossa, que situação, né? Enfim. Mas de uma história que não tá sendo divulgada como deles. O povo que tá achando. O povo tá achando, menino. O povo tá achando e é isso. E a gente só citou o nome do Gustavo Lima porque foi ele o primeiro a se E ele manifestar. fez o boletim, né? Segundo o Falando Léo que, Dias. que O não é o boletim é sertanejo, É. que não é o sertanejo que está envolvido nessa história. Não seríamos levianos aqui de ficar tentando decifrar se é o cantor A, o B, o C, o D, o E, o F, Mas o você GH. sabe, Tiki, nesse sentido, ontem eu nem coloquei essa... Nós não mandamos essa fofoca, tanto o Thiago quanto eu, a gente não colocou essa história ontem, justamente porque não tinha muito o que falar, porque não tinha nome. Ontem era só nota. Não tinha... Começou a Suposto borbulhar, acho futuro que tem pai. uns 2 dias essa história começou a borbulhar. Aí, quando começou a pipocar o Gustavo Lima, né, fazendo esse boletim de ocorrência, aí eu falei, opa, agora sim... Agora é notícia. Agora sim está virando Temos notícia. nomes. Temos os nomes. E no sentido de um nome que está negando que não tem a ver com essa temos história. não nomes de envolvidos, mas temos nomes na história. Isso, que está negando essa história. Como o Thiago disse, a gente vai seguir acompanhando para ver o que dá, né? Exatamente, porque Mas que fuá. não dá para esconder uma gravidez. Ah, é. Não Vamos mesmo. ver qual será o sertanejo, não é que vai ser brindado aí com a chegada do E seu se a herdeiro. moça quer falar, ela pode vir falar, né? Enfim. É. Vamos aguardar. Agora, fuá. Meu filho, sexta-feira de fuá essa, viu? A gente gosta. Sexta-feira daquele gostoso bom mesmo. Qual é agora? Vamos deixar esse caldo mais grosso? É isso. Engrossar mais um pouco essa história. Porque comentamos do Pedro Scooby essa semana, que foi visto saindo Andando. de uma festa Foi ao visto lado andando. de uma modelo influencer, né? Que é uma arquiteta. Ela também se manifestou no meio da história, negando, falando, gente, eu só tava andando ao lado do Scooby. Não pode mais? Só que o caldo voltou a engrossar. Por quê? Uma história que realmente parecia que morreu ali, né? Colocou um ponto final. Não morreu por aí. Temos mais detalhes dessa história. Porque o Pedro Scooby voltou a se manifestar sobre isso. De novo? Ele fez um vídeo falando que isso virou uma novela mexicana, né? Virou uma história dramática que as pessoas estão acompanhando. Só que no meio dessa história toda, a dona Cynthia Dicker decidiu... Esposa dele. Esposa, modelo, né? Esposa dele. Decidiu curtir uma publicação nas redes sociais que chamou muita atenção. A publicação, ó lá, falava o seguinte, ó. Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é.
A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho. Tá lá, ó, Cintia Dicker. Ah, Curtiu. Aí todo mundo colocou um pezinho atrás e falou, epa, parece que não foi tão bem assim. Tem mais coisa rolando nessa história. Epa, tem mais coisa por aí. Aí, vamos ver o vídeo que o Pedro Scooby publicou? Vamos. Porque ele colocou que a história virou uma novela mexicana. Roda aí pra gente ver. Bom dia. A internet, ela tem o poder de transformar uma coisa que não existiu numa novela mexicana, com vários capítulos. Tá ligado? E aí vira tipo felicidade dos haters, tá ligado? Vamos acompanhar essa nova novela mexicana e vamos, tipo, pegar e começar a inventar coisas, inventar e floreando, até que pareça ser uma verdade. Mas não é. Lembrando que Pedro Scooby falou que não ficou com a modelo, que não aconteceu nada, ele que só foi realmente uma situação de carona. Foi dar uma ali. carona porque ele não tinha bebido, inclusive. Isso, foi uma carona. Ela também veio ao público, falou que não ficou com o Scooby, que não aconteceu nada. Nada de nada. Tanto que a foto, o vídeo também Não tem mostra um nada. ao lado do outro. Não tem nada também, né, no meio dessa história. Só que irmã de Cintia Dicker, gente, a Letícia Paz, decidiu tirar a paz. Do Scooby. E do Scooby. Ela foi lá e viu esse vídeo do Scooby, que a gente acabou de exibir. Ela viu esse vídeo num perfil de fofoca nas redes sociais. Viu lá, publicado no perfil de fofoca, e decidiu deixar um comentário. E aí, galera, então, né, o que tá rolando? O que ela falou com relação a essa história do Pedro Scooby, a gente tem o print do que ela disse, gente. Se tiver, já coloca pra gente ler. Mas ela deu uma cutucada ali no Pedro Scooby, falando o seguinte, deixa eu achar aqui rapidinho, gente, ó. Realmente não é e nem parece novela mexicana, com relação ao que ele disse, né? Realmente não é e nem parece novela mexicana. É apenas a realidade, meu querido. Acorda. Nossa. Foi assim que se posicionou Letícia Paz, irmã de Cintia Dicker, que é casada com Pedro Scooby. Vou até reler, depois do vídeo dele falando de novela mexicana, Alegria dos haters alegria e tal. dos haters, etc. Ela falou, realmente, não é e nem parece novela mexicana. É apenas a realidade, meu querido. Acorda. E aí, nas redes sociais, o povo tá achando que já tem um angu aí no meio dessa história que não tá bem explicado. Para além da questão da modelo em si, né? Esse posicionamento dela e a curtida da Cintia Dicker De se sentir sozinha? de se sentir sozinha, né? Porque o que ela fala não é que ela foi traída, não. Não, é se sentir sozinha. Que ela tá se sentindo sozinha, ó. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho. Solidão a dois. Deus me livre. Quem já Exato. viveu sabe. E o Scooby, para além da questão dessa modelo que surgiu, muita gente começou a falar, mas ele sai tanto, ele fica a madrugada inteira, né? Deixa a Cíntia com a criança. Tudo bem que ninguém sabe como é o acordo ali Do casal. casal em si. Mas isso acaba também dando esse burburinho maior com isso. Mas quando ele sai, ela de fato fica sozinha. Ela está se sentindo sozinha? Não sei, mas ela está sozinha. e que com o pode filho. juntar. E pode juntar esse quebra-cabeça e a gente pode acreditar que é isso. Exato. Porque eu, particularmente, não acho que é muito justo assim, né? Porque acabou de ter o bebê, sabe? Se for a Uma tua esposa menina, e né? você... E ela E foi passou... Pode falar, Arthur. Não, ela passou por um grave problema de saúde, né? Passou por uma operação, Foi correu tenso. risco, ficou internada durante um bom tempo. Foi muito tenso tudo que aconteceu. Que bom que ela tá bem, inclusive, né? A gente É fica boa. sempre feliz que ela tá bem, tá firme e forte. Mas passou por um momento delicado. Então é aquela coisa do tato, né? Falta um... Posso ir? Tato. Pode ir? Devo ir? Acho que não. Precisa ficar o tempo inteiro? Precisa voltar virar... de manhã, gente? Entendeu? Precisa ser o último a sair da festa? Entendeu? Eu acho que são esses detalhes aí que acabam rendendo essas críticas todas. Porque para o Pedro relacionamento é Scooby isso, também. né, gente? Por isso que estamos os três aqui solteiros. É porque isso. relacionamento é isso, é renúncia. Sim, tem é sede sacrifício. aqui, sede lá. Acho que não tem nada demais, mas assim, melhor não ir porque eu vou magoar, entendeu? Sim. Né? E quando tem uma criança no meio, né? Eu acho que aí Perfeito, é Arthur. para além do relacionamento até, né, Perfeito. Rê? Aí é uma questão de, tá, nós temos um filho, precisamos
chegar num acordo aqui pra Vou ver como lá, vai vou dar um ser. beijo nele, que é muito meu amigo, tô com Isso. saudades e tal, né? É meu e seu, entendeu? Se eu não vou, você também, Isso. teoricamente, não vai. Vai lá, passa e vem mais rápido. É, até porque a festa, vamos combinar, né? Essa festa do Vini Júnior, gente, foi a festa Agitadinha. daquelas, não E foi tá um tendo bolinho. ainda, né? É, foram 2 dias de festa. uma coisa- Micareta, abadá. isso. Festão. Não foi assim, ai, nossa, que legal. Um bolinho aqui pros amigos. Comes e bebes. Né? Quem vai levar o refri? Não foi uma Quem leva o salgadinho? Isso, não foi uma coisa meio assim. Agora, diga-se de passagem, só um parênteses, Vini Júnior merece muita Ai, festa, né? merece. Merece muita festa, Vini. Boa, Rê. Tem que Grande comemorar. atleta, Tem que comemorar, né? é verdade. Concordo. Corajoso concordo. em todos os sentidos, merece. O errado não é ele fazer a festa, ele Não. pode fazer a festa do jeito que ele quiser. Eu acho que às vezes falta um pouco de bom senso, de tato do Pedro Scooby entender que ele não é mais solteiro. Que ele é um cara casado, que ele é um cara que tem pai, que é pai e que tem que se preocupar também com isso, A entendeu? filha é nenê. É, gente, pode curtir, pode surfar? Tudo. Pode surfar. Mas tem hora pra voltar, tem hora pra surfar, tem hora pra estar com a família. E mais do que a nossa opinião, pelo visto, a opinião da Dela. Cíntia. É. Entendeu? Aquela curtida. Uma coisa é a gente ficar falando, eu acho. Aquela curtida Não dá pra entender muito é diferente. a plaquinha do disso. meu chão. Ah, daqui, deixa eu te contar um negócio. Todo mundo coçando aqui agora. Isso é pra gente. Você vai lá, mas daqui a pouco vai ter um trio na televisão brasileira que nunca apareceu junto no mesmo borogodó. Eu adorei. Você gostou? Eu quero saber qual música que elas vão cantar, de todo mundo, opiniões. Elas vão cantar juntas? Ah, então, vamos debater isso. Tá, eu vou pensar. As amigas vão estar juntas, acho que é disso que eles vão falar. Vão estar juntas. É. Eu achei tão bonito. Sim, sim. Eu também. E achei bonito também que uma outra parte liberou, As né? emissoras liberaram. Porque se não libera, por mais que queira, não dá certo. Não, 2 liberaram, né? Porque tem uma que não faz mais parte do casting da emissora. É. E pra você que tá boiando aí, você tá falando, nossa, o que eles estão falando? Nota cifrada, é só nota cifrada? Não, nota cifrada é do outro colunista lá do meu charado, Thiago. Um abraço pro Thiago. Mas aqui a gente vai falar que vem aí o novo trio. As Patotinhas, nova formação, Xuxa, Angélica e Eliana. E aonde? Na Globo. Como assim, Eliana, na Globo? Porque as 3, elas estarão juntas no Criança Esperança. Algo inédito, eu não me lembro de nenhum outro apresentador de emissora concorrente estar no palco do Teleton. Do Teleton não, do Criança Do Esperança. Criança Esperança, é verdade. Você lembra disso? Eu não lembro. Não lembro, não. E essa junção é mais inédita ainda, né? Não é? Porque o que aconteceu foi só aquela entrevista da Xuxa, que teve pra Eliana, que a Angélica participou também. Virtualmente. Isso, mas presencialmente, as 3 juntas, num palco na Globo, é a primeira vez. E eu tava pensando aqui como faz falta também a Angélica no Teleton, né? Não querendo trocar o assunto da história, Sim. mas a Angélica, eu acho que Verdade, todos os Che. apresentadores, eles fazem falta no Teleton. Porque o Teleton sempre foi daquele negócio da reunião de todas as emissoras em prol de uma campanha, a da ACD, ACD. que é uma instituição fantástica. É O Tele- verdade. E o Criança Esperança também é tão fantástico quanto que ajuda o Unicef e milhares de crianças também. São 2 iniciativas importantíssimas. E né? que o brasileiro abraça, né? Como é bonito ver essa junção. Mas essa junção vai acontecer no palco do Criança Esperança. Foi anunciado ontem, inclusive numa matéria no Jornal Nacional, falando que as 3, que tem um grupo de WhatsApp que já é muito famoso, né? Que elas se falam no grupo de WhatsApp. A Xuxa diz que é aquela a mais soltinha, né, Tutu? Isso. A Xuxa é a mais soltinha. A Eliana é a que fala menos. A Eliana é a mais contida, é aquela que precisa, como diria a Mauri Júnior, estar lubrificada, que é tomar uma cajibrina a mais, para se soltar no meio da história toda. E acho muito legal que aconteça isso, né? Porque são 3 símbolos da infância, pelo menos dos anos 80. A Eliana já é mais dos anos 90, né? Isso. Mas a Xuxa e a Angélica é anos 80 puro. É. A Xuxa lá com o seu show da Xuxa, a Angélica na Manchete no Clube da Criança, programa que E era. no SBT. E no SBT. E na Globo. Aliás, a Angélica passou pelas 3. É verdade. Nossa, é Ela verdade. tem um A carimbou. Angélica passou né? pelas 3. Carimbou legal, assim, todos. O que eu chamo atenção, né, é que a Eliana conseguiu a liberação,
do SBT, Do SBT. e da ACD, né? E depois de um ano, né, do ano passado, teve todo aquele Ai, furdunço aquela fofocaiada. de vai pra Globo, vai, vai pra Globo, vai, vai pra Globo, é não aí, foi? vai, é aí, amigo, vai. Mas não é, amigo? Ela vai pra Globo. Vai pra Globo, né, gente? Vai fazer o Criança Vai lá, Esperança. Vai lá fazer o Criança Esperança. Significa? Não. Você acha que É o significa? namorinho? É um namorinho. Regina também acho. Volpatos. Chega aí, vamos colocar um... Mas ela não tem contrato até... Mas é um oi sumido. Tutupom tá livre sábado à noite. Aí você vai falar o quê? Entendeu? Pra Conceição. mim significa muito. Conceição. Porque assim, cara, quando é que você viu uma TV Globo falar assim, ô, chega aí, Vem você... aqui do SBT. Pra Globo, as outras emissoras, Eles não liberam nem pro troféu. entendeu? Nem Quando o pro Silvio troféu vai- imprensa. Troféu imprensa, Que é é. tão legal também. Inclusive, Globo, eu acho que, pelo É amor de tão Deus, né? Passou da bacana. hora de entender que... Tá feio, né? E assim, Se olha achar que assim. legal, é um prêmio. É um prêmio, não é que tá acabando com a imagem da pessoa, é pra ganhar um prêmio. Você tá batendo palma pro artista da concorrente falando que ele é bom. Entendeu? Você... Libera um ou outro, ok, né? Mas assim, libera, não libera né? de uma forma realmente legal, todo mundo. Agora, esse lance aí, longe de mim Vocês querer acham fazer que é um fofoca. namoro? Não, é uma piscada. Porque se não interessasse, eles não iam falar assim, ó, vem aqui. Gente, mas não, mas se a Eliana sair do SBT, gente, Ah, amiga. meu Deus. O Silvio já brincou uma vez, né? Embaixo. Mas, ô, Eliana, se você sair do SBT, a minha filha vai adorar. Então, o Silvio já Como falou. ele é, né? Como Certa ele resposta. é? Como ele é? O Silvio já- como ele é? O Silvio já falou. Não aguento. Entendeu? A Patrícia vai adorar. É, ficar entendeu? melisona. Acha? Ele já falou. Então, assim, eu não sei se pode significar, mas que eu acho uma boa piscadinha, assim, tipo, para início de... Olha, eu não tinha nem pensado Eu nisso. também acho. Mas o contrato dela no SBT não é até 2030? Ah, amiga, mas Isso não quer dizer tudo nada. pode ser conversado, revisto. Multa tem pra isso e tal. É. Que música que elas vão cantar? Então, eu tô aqui pensando. Você acredita que eu tô pensando? Não Que sei. O música? que vocês... Tindolelê, chique-chique, balancê. Eu Ó. acho que vai ser Curumim e Iê. Não, para! Não! Eu Todas não. menos essa. Eu acho que vai ser, gente. Para, Arthur, você não vai vale nada. ser Curumim e Iê. Ai, Arthur do céu. Vocês não acham? Quando que você bater as botas, é um pra você E e outro... dois pro caixão. a Vai ter que língua dividir, vai porque a língua é separada. bipartida, né, Vai bem? ser Curumim e Iê, vocês vão Para, ver. E vai ter um elemento de surpresa aí no meio. Ela surgindo. Entendeu? Você viu a cena, né? Eu também. Não. Eu consigo. Não vai. Eu acho que vai ser uma da Xuxa. Ah, eu acho que vai ser um... Não, eu acho que vai ter um mix mesmo. Eu acho que vão fazer um medley bem feitinho, com um pouquinho de cada. Não tem como a Angélica não Eu fazer acho que um vão voo de cantar táxi. Hilarie, as três juntas vão cantar Hilarie, não é possível. Sim, mas deve ter um todos os dedos rapidinho. Dedinhos. Os dedinhos. Cada o uma táxi. com o seu. o Táxi, vou de táxi. táxi. E acabou. Ai, Agora, tomara que seja bem bonito, assim. Ai, pra gente, também. né? Pra gente que seja curtir. histórico. Isso. Então, e aí falamos ontem, né, do moço? Até que a mentira nos separe. Até que a mentira Mentira nos nos separe. separe. Vicente Skrig, ex de Simária, publicou, né, este livro contando ali a história do casamento dele com Simária, com a cantora que fazia parte da dupla Simone e Simária. O que aconteceu é que ontem a gente acabou repercutindo aqui aquela história de que o Vicente Skrig disse que a mãe da dupla, a Dona Mara, tinha preferência pela Simária. E não escondia. E não escondia isso, exato. Rodolfa, né? Isso. E que deixava até claro, né, que a Simone, que ela não tratava muito bem, né, tinha falas mais grossas ali, chamava de gorda. Ofensivo, né? Ofensivo. O pessoal é muito ligeiro. É mesmo. Muito ligeiro nas redes sociais. A galera, né, inclusive que é fã também da dupla, vai atrás dessas informações para ver se tem um fundamento ou não. E aí eles acharam, gente, uma participação da Simone no programa do Faustão na Band. E ela falando de como era o relacionamento dela com a mãe. Ai, que ótimo. E o que vem ali no texto é que de fato era um relacionamento muito conturbado. Que não era muito saudável, que a mãe veio de uma criação, né? A mãe, no caso das duas, de uma criação que não era muito carinhosa e que ela reproduzia essa sistemática de um relacionamento não muito amigável e carinhoso mesmo com as filhas. Vamos ver outro trechinho? Vamos. Madura, né?
Eu gosto tanto de ver a Simone em entrevistas, em falas, enfim, eu acho... Eu gosto também. É muito de prestar atenção na fala Sensata. dela, porque ela é muito sensata, né? É carinhosa ao mesmo tempo. Sim, sim. E assim, com relação ao que ela fala da mãe, é a história dela, né, gente? Então, ela realmente, nesse sentido, ela deixa claro que a relação com a mãe era algo complicado, mas ela não diz como era a relação da irmã dela com a mãe. Porque ela está falando da vivência dela com a mãe, né? Que era uma vivência muito caótica, até pela criação da própria mãe com relação aos avós, né? No caso dela. Então isso veio meio que endossando esse relato do Vicente Skrig com relação a Mara, mãe das meninas, né? E acabou tomando uma repercussão essa fala, né? Que na época que ela disse isso no Faustão, não foi algo que viralizou, chamou atenção. que a galera prestou atenção mesmo no que ela estava falando. Porém, com o depoimento dele no livro, acabou viralizando mais. E ela é muito respeitosa, né? Pra falar dos pais. Tão bonito Sim, ver, né? sim. Ela já fala, não é justificando, ela já fala compreendendo. Compreendendo. Ela teve essa criação, ela deu o que ela recebeu. Ela começa falando isso. E ela foi, e me chamou muito a atenção, porque num determinado momento o Faustão ele interrompeu. E ele falou pais. E ela voltou e falou mãe, e ela foi deixando isso muito claro, que não era, no meu entendimento, é que não confundam. Eu tô falando da minha mãe. Não estou falando do meu pai. Nesse momento eu estou falando da minha mãe. Sim. Então aí não deixou dúvida nenhuma de quem era, para quem era e como acontecia. Sim, é verdade. E lamentavelmente eu acho que ela deve ter feito, quando eu falo lamentavelmente, não procurar ajuda de especialistas, mas lamentavelmente aconteceu com ela e hoje ela já sabe o que foi e acredito que ela tenha buscado ajuda com especialistas para que ela tenha isso mais claro na mente dela. E ressignificar, né? E não fazer o que a mãe fazia e mais uma vez passar isso pro filho. Mas, Tia, então, quando a gente tem filho, é tão legal porque a gente se coloca à prova em tudo. Inclusive nas atitudes que a gente vai tomar baseado no que a gente viveu. É muito legal ter filho por isso, porque a gente se cura na relação com o filho. Então, assim, nesse momento minha mãe me daria um tapa. Não, mas eu não vou dar um tapa, eu vou conversar e vou deixar de castigo. Nesse momento, você cura a sua ferida e não provoca ferida no outro. É muito legal ser mãe. Você passou por isso, né? Nesse e como aspecto. é que eu reagi? Né? Você como filho, como você reagiu? E como mãe, você faria aquela mesma coisa? Isso. Você traumatizaria desse jeito? Ou você buscaria uma nova possibilidade? É quase colocar um ponto final na história, né? É colocar um ponto final. colocar. É reescrever uma outra história. Sim, sim. E às vezes a gente escorrega, né? A gente faz igual, fala, ai, fiz igual, não, da próxima vez eu vou fazer diferente. Ou pede desculpa. É muito legal a experiência da maternidade nesse aspecto. Assim. Sim, e é justamente o que ela É fala, o que ela né? fala. É o que ela fala, é bem esse aspecto também. Mas tem que ter um pouco de foguinho também nessa história, né? Ih, tava demorando. Tava muito hein, amorzinho. Tutu? Tava fofinho muito demais. amorzinho. Vamos pro uma tretinha também, envolvendo, é claro, ainda o livro do ex de Simária, que decidiu, gente, falar de tudo. E com provas. Ele também foi ligeiro nessa história. Lembra que a gente comentou das histórias das babás? Falamos há um tempo atrás que Vicente Skrig falou que as babás nunca duravam com a Simária, né? Que ficava trocando de babá Ela toda era hora. chata com as funcionárias. Era chato com as funcionárias não... Tratava mal. Era muito complicado e misturava, né? A babá virava cozinheira. Isso. Ficava Eu tudo junto, né? Num bololô só. Era pra ser babá, ele podia fazer tudo. Isso, exato. O que acontece é que um episódio lamentável que aconteceu de um assalto, gente. Ai, meu Deus. A um carro, né? Que estava a Simária, estava a filha do casal, estava a mãe de Simária também. Tá vendo? A neste gente não assalto. sabe o que acontece com os artistas, né? Eu nunca soube Elas desse estavam, assalto. né, aquele momento de turnê, viagem, vai de van, vai de avião, como que vai. E ela estava no carro, num momento desse, numa estrada muito perigosa. E a babá contou, através de áudios enviados para o Vicente Skrig, pai das crianças, que um assaltante apontou a arma para uma das crianças. Meu Deus. E isso foi depois da separação que aconteceu esse episódio. O Vicente Skrig coloca isso como uma prova, né, ali de como era a situação com a Simária. No sentido de que ela não queria deixar as crianças com o pai.
e colocaria as crianças nessas situações de viagens de carro que não eram necessárias Mas, e gente, poderiam estar com ele. Mas como é que você vai prever que você vai ser assaltada? Entro nesse ponto também. Concordo. Não é? Concordo. Não, ela e também não queria ser assaltada, né? Meu Deus. Ela Bom, mas vamos ouvir a história toda, é. Isso. Melhor do que eu falar é a gente ouvir o áudio da babá. Boa. Porque ele publicou. Então vamos escutar agora o Que áudio da babá bonitinhos. contando para o Vicente Skrig, o ex da Simária, como foi toda essa situação do assalto. Eu tenho que lhe contar uma coisa, mas eu tô com medo de lhe contar. Mas você precisa saber, você é pai dela. Pois dê uma olhada na internet, que você vai ver o que aconteceu logo que nós chegamos aqui no primeiro show. Você não sabe e ela não vai lhe contar. E eu tô com medo de lhe falar, então você precisa olhar na internet para você saber. Ou então eu falo e você não diga que eu lhe falei. Eu vou falar pra você, tá bom? Eu vou falar, mas você vai ter que dizer pra ela que soube através de outras pessoas, porque já tá me prejudicando muito aqui. A me humilhou muito. Nós fomos assaltados. Foi. A gente ia pro show na van. E no caminho, um caminho muito deserto, estrada péssima, horrível. Aí veio 2 bandidos armados e assaltaram a gente, botaram a arma na cabeça do motorista, na cabeça do rapaz. E botaram a arma no peito da e levaram o dinheiro, pediram o celular e apontaram a arma para sua filha que estava no colo da avó. Comigo ele nem olhou, eu estava sentada, mas eles nem olharam para mim, mas assaltaram a gente, foi horrível. Foi horrível, orei tanto a Deus, clamei tanto a Deus para nos livrar. Graças a Deus que eles levaram o dinheiro e o celular do rapaz, mas não fizeram nada com a gente. A filha ficou apavorada, chorando. Pois bem, o que ela conta é o episódio do assalto, então, que no começo do áudio, né, dá pra ver que a babá ali, nessa situação, coloca, eu tô com medo de te contar, ela pode ficar brava comigo. Ela entra meio que nessa ideia de, tipo, se eu te contar, eu posso ser punida por Ela estar não vai contando. gostar, Ela não vai gostar, né, falando da Simária nesse caso. E aí ela conta o episódio. Só que, minha opinião agora, para além da história, né? Eu também acho que a Simária não queria colocar os filhos em risco, né? E nem ela, nem ninguém queria que acontecesse um assalto. Me soa também um tanto quanto desesperador da parte dele querer usar isso como argumento para colocá-la como uma péssima mãe ou algo do tipo. Na época, o que ele fez? Ele ficou com as crianças? Não, as crianças estão com ela até agora. Ele disse numa entrevista pro Léo Dias recentemente que ele fala com as crianças por videochamada, mas que ela não libera as crianças para ficar com ele em nenhum momento, né? E tanto que isso está na justiça também, porque não é algo que a pessoa, não é a mãe nem o pai que define exato. isso. É a justiça que tem que definir como que vai ser todo esse esquema de quem fica com a guarda, isso é muito sério. É algo muito sério, né? Então tá na justiça para se resolver, mas ainda não saiu o resultado final, né? O veredito final disso tudo. Porém, esse episódio acabou repercutindo também nas redes sociais e virou uma guerra de basicamente de que lado você está, né? Tem muita gente, eu tô do lado dele, né? Acho que ele tá correto, sim. Acho que não é legal, se tinha a possibilidade das crianças ficarem com ele, por que colocá-las numa van de madrugada, numa região perigosa? Então tem esse lado também. E tem muita gente também falando que ele tá jogando muito sujo e querendo destruir a imagem da Simária até como uma mãe para ir para o lado mais frágil da coisa, né? É um assunto que está gerando esse burburinho de ambas as partes. E eu acho que a gente tem que ter um parcimônia no meio dessa história, porque um assalto, você não vai querer ser assaltado. Primeiro que ninguém quer ser assaltado. Com arma e tudo, né, menino? Segundo, que você não vai querer expor os seus filhos a essa história. Mas é que assim, a gente está cansado de ver mães, geralmente mães, que acabaram de ter seus filhos, aquela coisa voltou, leva junto. No trabalho. No trabalho. Eu ia com minha mãe pro trabalho. Eu já fui algumas vezes com a minha mãe. Nossa, a Rafaela já ficou muito em redação também, desenhando. Então não é um negócio que é impossível, nossa, tá judiando, Eu também não acho absurdo. É porque não você acho. vai colocar no melhor conforto, naquela coisa toda, e mãe, cara, é um negócio assim que é de guardar mesmo, é de estar junto. Então, eu imagino que ela também imaginava que não tivesse nenhum problema numa viagem dessa. Por outro lado, sendo o pai, sabendo disso, você perde sossego, eu imagino. Sim.
E aí você tem que dosar, mas isso pra mim não significa esse episódio que Que ela é ela é uma má péssima mãe. mãe, Concordo. porque ela Ou levou o negligente filho com as e- crianças. E querendo ou não, a publicação dessa informação, através até do áudio, qual é o objetivo? Né? Qual é o objetivo? Então, por isso que eu perguntei, porque se você... é uma questão que a justiça resolve e tal, mas se as crianças estão com risco físico, se elas não estão... O juiz, na hora, muda a guarda das crianças. Se a integridade física ou emocional da criança está em jogo, o Daniotti falou aqui muitas vezes, a doutora Sandra Daniotti, na hora o juiz fala, não, então vamos mudar isso, porque as crianças estão correndo risco de integridade física ou psicológica. Pode entender, então, por exemplo, um juiz que lugar de criança não é de madrugada, dentro de uma van, Ah, mas correndo a mãe num dela é show. cantora, mas não é lugar. A interpretação do juiz pode ser essa. É, Então, por pode isso que eu ser essa, perguntei, é o que ele verdade. fez na época? É verdade. Não, e também quem diz que pode ser na madrugada, ela pode ter descido, teoricamente, no jatinho e de dia, e nesse trajeto, descer do jatinho Não e ir, tem ou descer... hora, né? Não tem Uma hora. estrada perigosa. Pode acontecer. Como pode acontecer que Deus Aqui. me perdoe a Deus gente me perdoe. saindo em algum lugar É. você entendeu? Uma mãe que está indo, por exemplo, buscar o filho no Concordo. colégio. Pode acontecer. E isso não é sobre ser boa mãe ou não. Não, isso é Tá uma- bem longe disso, inclusive. É uma eventualidade, é uma tristeza que pode acontecer, Sim, sim. infelizmente. Não, Então agora- eu acho que, E ainda bem que não deu nada, hein, gente? graças a Ainda Deus. bem. Olha, porque foi Ainda sério, bem, ouvindo o graças a áudio. Deus.